Amém? Todos encontraram? Vamos ficar de pé? Em João capítulo 1, no versículo 1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos pela leitura da sua palavra, Deus. Pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, ó Deus, ajudar-nos a entender um pouco mais a Escritura, Deus. Porque o grande ensinador é o Senhor mesmo, ó Pai. Homem algum tem o direito de ensinar a sua palavra, ó Pai. Por isso o Senhor tem vindo nesse tempo final para instruir seus filhos no caminho onde eles devem andar. Pedimos no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai Santo, eu peço humildade em meu coração nesse momento, ó Deus. Porque o Senhor habita em seres, ó Pai, humildes, ó Pai. Então eu peço a Deus, no nome de Jesus Cristo, ajude-me mais uma vez, para que eu possa ser de ajuda para os meus irmãos, não só para esses presentes, ó Pai, mas para outros irmãos que estão nos ouvindo nesse momento. Pedimos no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Podem sentar. O tema que a gente vai abordar hoje é o princípio antes do princípio. Aí você diz, teve um princípio antes do princípio? A Escritura está dizendo claramente que sim. Porque no princípio era o Verbo. E o que é o Verbo? O verbo é uma palavra em latim. A palavra verbo, ou verbos, uma coisa assim, significa palavra. Então você lê esse versículo assim, ó: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aqui nessa continuação de você ouve dizendo aqui, ó: e a palavra, você está vendo o verbo, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, essa passagem que nós acabamos de ler, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ela levou milhões ou talvez bilhões de anos para se cumprir. Você vê a diferença de uma palavra para outra, porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Dessas palavras para outra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, aqui nós já estamos falando do mundo natural. Mas esse princípio onde nós estamos estudando aqui, isso foi antes que houvesse eternidade. O princípio antes do princípio. Por que a gente entra nesse tema? Porque você estava lá atrás. Você estava no princípio antes que houvesse um princípio. Então, se você pega um livro para ler, se você pega esse livro ou um filme que você vai assistir, se você pega ele na metade, você não sabe como foi o princípio daquele livro, daquele filme, ou aquele livro. Você tem que voltar todo para você entender o desenrolar do que está escrito ali. E assim é a palavra de Deus. Se você não entende o que aconteceu lá atrás, que você não vai entender porque você quer entender, porque você é bom, só vão entender o que aconteceu lá atrás aqueles que estavam em Deus. O mundo religioso não vão entender isso. O mundo religioso, eles continuam dizendo que o homem veio do macaco.
Eles continuam dizendo isso. Porque as escrituras não são para eles. Então, para uma pessoa poder ser, para ela ganhar uma nota boa numa determinada prova que ela vai fazer na escola, se ela colocar a realidade, talvez ela seja reprovada. O próprio professor vai contra aquela pessoa. Mas Deus está de acordo com ela. Então não importa o que o mundo pensa de você, o que o mundo acha. Então só está hoje aqui, eu espero que as pessoas não se ferem, não se machuquem com isso, mas só está hoje aqui quem foi predestinado antes da fundação do mundo para estar aqui. Antes que você estivesse aqui, Deus já tinha visto você aqui. Antes que Abraão sacrificasse Isaac, Deus já tinha visto Isaac morto. Por isso que Deus disse, pode parar, que eu já sei que tu me amas, Abraão. E assim é com vocês. Por mais que aconteça um imprevisto, de vocês não estar no ponto hoje, não poder vir, Deus conhece o íntimo de cada um de vocês. Por que Deus conhece? Porque vocês são parte dele. Amém? Então estamos falando de uma eternidade, de um tempo, um princípio, antes que houvesse princípio. E toda essa eternidade era Deus. É justamente isso que precisa ser entendido. Era Deus. Então tem apóstolos. Eles viajam países divulgando a mensagem. Eles viajam países para contar mentira para as pessoas. Chega a dizer que Jesus estava com Deus antes da fundação do mundo. Mas esse com Deus, eles não explicam. Eles creem que estavam um ao lado do outro. Então nós vamos entrar no assunto agora, para que você tenha uma mente um pouco mais aberta, para irmãos iniciantes conhecer um pouquinho mais. Então, como que o Verbo estava com Deus? Eu separei o quadro aqui. Vou pôr ele mais uma vez aqui. Faz um tempinho, né? Vocês estão vendo alguma coisa aqui no quadro? O quadro está branco, não tem nada escrito no quadro. Imagine essa parte branca como a eternidade. E toda essa eternidade era Deus. No princípio, antes que houvesse um princípio. Deus precisava começar um trabalho. Deus precisava começar um trabalho. Essas coisas teólogos não têm capacidade de ensinar vocês. Aí as pessoas dizem, você teve? Você tem? Eu não tenho. Deus é seu próprio intérprete. Deus não precisa de ninguém para interpretar a sua palavra. Quando Deus disse, uma virgem conceberá, ela concebeu ou não? Então não precisava de intérprete. Deus interpreta a sua palavra de que forma? Trazendo-a em cumprimento. Quando a palavra vem em cumprimento, aí Deus cumpriu aquela parte. Deus interpretou aquilo. Quando ele diz, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá. Ninguém podia impedir que isso acontecesse. Satanás não sabia como seria. Mas ele sabia que isso aconteceria. Satanás creu. A Bíblia diz, crês tu que existe um Deus? Isso está em Tiago. Crês tu que existe um só Deus? Aí ele diz, fazes bem. Porque até mesmo os demônios creem e estremecem. Então, se os demônios creem que existe um só Deus, então por que tem seguidores da mensagem que acham que são dois seres? Acha que é apenas um Deus, como seu dedo é um? Eles têm menos sabedoria do que Satanás. Porque Satanás crê que existe apenas um Deus. E é isso que eu estou passando para vocês agora. Toda essa eternidade, toda essa parte branca que vocês estão vendo aqui, é Deus. Traga isso para a mente de vocês. Por que é Deus? Porque Deus é de eternidade a eternidade.
Deus não pode ser visto. Deus nunca foi visto por alguém. Mas o Filho que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Vamos ver o que o William Branham diz aqui na mensagem. Deus é seu próprio intérprete. Ele diz: agora, tudo que somos hoje, tudo que você é hoje, tudo que somos hoje é a demonstração dos seus atributos em Deus. A princípio, ele nem era Deus. Irmão, vocês estão imaginando onde a gente está indo? A princípio, ele nem era Deus. Nós somente o chamaríamos de o Eterno. Ele não era Deus. Por que ele não era Deus? Ele continua: porque a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo. Não havia sido criado nada. Imagine que vocês estão olhando para a eternidade. Não existe nada ali. Não havia sido criado absolutamente nada. Não havia nada para adorá-lo. Assim que ele era o Eterno. E que eterno é esse? Ele diz: a principal fonte de toda a inteligência. De toda a inteligência. Esta fonte de toda a inteligência, essa fonte de toda a inteligência, não havia átomo, e nesta fonte, que é Deus, de toda a inteligência, não havia átomo, não havia sido criado nada ainda, moléculas, ou nada, luz em lugar nenhum, estrela, lua, nenhuma outra coisa. Deus, o que conhecemos como Deus, o grande Espírito, que era eterno, nunca começou, nunca terminou. Ele estava lá. E nele estavam atributos. Observa. Antes que criasse ou trouxesse qualquer coisa à vista, nele estavam atributos. E que atributo é esse que estava em Deus? Ele diz: ele tinha atributos de ser Deus. Então, seus atributos de ser Pai, estava tudo nele. Atributos de ser Filho. Atributos de ser Salvador. Atributos de ser Curador. Todos esses atributos estavam nele. Nele quem? Em Deus. Agora, estas coisas têm sido desvendadas desde então. São apenas seus atributos sendo manifestos. Então são apenas os atributos de Deus sendo manifestos. Então Deus não poderia ser visto de maneira alguma. Não poderia ser visto. Então em Deus estava o atributo de ser Pai, o atributo de ser Filho, o atributo de ser Salvador, o atributo de ser Curador. Mas Deus não poderia ou não podia fazer nada enquanto Ele não trouxesse a sua palavra adiante. Antes de prosseguir, eu vou entrar com vocês agora na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis. Só vou ler uma passagem aqui, onde o irmão Bruna diz: observa onde nós estamos. Ele diz: agora, nenhum homem jamais viu o Pai,
Nenhum homem pode ver Deus na forma corporal, porque Deus não está em forma corporal. Deus é um espírito, né? Certo? Deus nunca foi visto por alguém. Mas como? De que maneira que ele foi visto então? Ele continua: o Filho, o unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1, vê? Agora notem, não havia nada, somente espaço. Não havia luz, nem trevas, nada. Simplesmente o parecer era nada. Mas ali estava um grande ser sobrenatural, Jeová Deus, o qual cobria todo o espaço de todos os lugares o tempo todo. Ele era de eternidade a eternidade. Ele é o princípio da criação. Este é Deus. Não se podia ver nada. Todavia Deus estava lá. Este era Deus. Agora, vamos observar por alguns minutos. Ninguém jamais viu. Este agora é o Pai. Esse é Deus. Notem. Agora, a primeira coisa está... Um momento. Notem, então após um tempo, eu começo a ver uma pequena e sagrada luz começando a se formar, como um pequeno halo ou algo. Você somente poderia vê-lo, ter visto pelos olhos espirituais. Enquanto estamos olhando nesse enorme corrimão, ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Aí ele está dizendo dessa pequena luz. E que luz é essa? Ele diz, observa. Ninguém viu a Deus, mas uma pequena luz saiu de lá. Isso foi chamado pelos leitores da Bíblia de Logos, ou a unção que saiu de Deus. Então tudo que você está vendo aqui, essa parte branca aqui, imagine uma eternidade. E toda essa eternidade era Deus. E de repente começa a aparecer uma pequena e sagrada luz aqui, ó. Essa luz aqui foi chamado pelos estudiosos da Bíblia de Logos, ou a unção que saiu de Deus. Aqui está a parte de Deus que poderia ser vista. A parte de Deus que poderia ser vista. Então Deus agora estava trazendo adiante seu atributo. Vou voltar agora para vocês entenderem melhor. Ele estava lá, voltando na mensagem, Deus é seu próprio intérprete. Ele diz, e nele estavam atributos. Que atributo é esse? Atributo de ser Deus, porque ele não era. Então seus atributos de ser Pai, atributos de ser Filho, atributos de ser Salvador, atributos de ser Curador, todos esses atributos estavam nele, em Deus. Mas para que esses atributos viessem à existência, Deus precisava agora trazer a tua imagem à tona. Deus precisava agora dar luz a seu Filho. Deus precisava agora dar luz ao Logos, a palavra que saiu de Deus. Agora vocês estão entendendo melhor João 1. No princípio era a palavra. Não é isso? E a palavra estava com Deus. Irmãos, no princípio era a palavra é Deus. E a palavra estava na mente de Deus. Estava com Deus. Não é um do lado do outro. Às vezes você tem alguma coisa para me dizer, mas aquilo está na sua mente. No princípio era a palavra. No princípio era um pensamento. Uma palavra, antes dela ser proliferada, ela está na sua mente. Então Deus agora precisava trazer a palavra dele à tona. E nós somos pensamentos de Deus. Então quando o Logos veio à existência, ali veio você também.
Porque você é parte. Todo o pensamento de Deus foi expresso no Logos. Toda a palavra foi expressa no Logos. E agora estas coisas que têm sido desvendadas desde então, são apenas seus atributos sendo manifestados. Os atributos de Deus sendo manifestados. O que eu quero dizer, atributos eram seus pensamentos. E uma palavra é um pensamento expressado. Então Deus estava expressando o pensamento dele. Depois que Deus expressou o pensamento dele, através da palavra, Deus começou a dar vida nas coisas espirituais. Porque até então que você leu aqui, que não existia átomo, não existia luz, não existia nada. Mas a partir do momento que esse ser veio à existência, a palavra veio à existência, ela se manifestou, então Deus poderia dar forma às coisas através da sua palavra. E saiu dele. Está dando para entender daí? A palavra que saiu dele. Tudo Deus criou através de Jesus. Isso é Bíblia, isso não sou eu. É a palavra que diz. Tudo Deus criou através do seu Filho. É por isso que os trinitários não entendem. Quando é falado lá no princípio, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali estavam dois seres conversando. Um que era Deus e o outro que não era Deus. Ali estava Deus e isso aqui. Deus e sua palavra. Deus e seu Filho. Ou Deus e sua imagem. Façamos o homem a nossa própria imagem, conforme a nossa própria semelhança. Então agora Deus estava dando vida nas coisas que estavam na mente dele. Aqui estavam as cordas vocais de Deus. Deus estava falando através da sua palavra. E tudo veio à existência. E Deus só pode ser adorado através de sua palavra. Deus nunca foi visto. Os anjos nunca viram Deus. Aí você diz, os anjos estavam lá na eternidade. Eles nunca viram Deus. Por mais que você ouve dizer que os anjos são filhos, muitas vezes usa a palavra papai. Filhos são gerados. Os anjos foram criados. Então, quando Deus criou os anjos, Deus ainda não era Deus, porque precisava ser adorado. E quando Ele criou esses seres vieram para adorar a Deus. Mas quando eles vieram para adorar a Deus, o que eles viram está aqui, ó. Eles não viram a Deus. E aqui estava o Logos e toda a eternidade em volta dele. Não tem como alguém ver Deus. Você só pode ver Deus através de sua palavra. Se a palavra de Deus está sendo pregada aqui hoje, tem como você ver Deus através dela, se você crer. E uma palavra é um pensamento expressado. Então isso estava lá, estava em seu pensamento. Enquanto ele disse, haja e ouve, haja e ouve, aí ele já podia falar, haja, aparecia. Aparece o firmamento, aparecia. O que nós estamos lendo aqui, você abre a sua Bíblia às vezes, quando você está lendo na sua casa, você abre em Gênesis 1, primeiro versículo de Gênesis. Mas o que você está lendo aqui em João é antes de Gênesis 1. Em Gênesis 1 Deus estava criando. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não está assim? Mas o que você está lendo aqui é algo que está além desse princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus estava criando os céus e a terra através de sua palavra. Quando essa palavra saiu de Deus, você estava nela, porque você é parte da palavra. Quando essa imagem saiu de Deus, você estava nela, como atributos, como nós estamos lendo aqui agora. E agora lembre-se vocês cristãos, não é para o mundo.
Não é para igrejeiro. Não é pessoa que vem da igreja, por vir na igreja. Que é crente na igreja e na rua, não. Não é para essas pessoas que está sendo falado aqui. É para cristão. Cristão é ser como Cristo. E agora lembre-se, vocês cristãos, eram os pensamentos dele. Dele quem? Deus, o Eterno. Eram os pensamentos dele. Quando isso? Antes de haver mundo. Antes que houvesse mundo. Antes que Deus colocasse o Logos para fora. Você era pensamentos dele. Porque você estava no Logos, na palavra. Quando Deus expressou o Logos, que era o pensamento de Deus, tudo que estava na mente de Deus saiu por ele. Saiu você, saiu eu. E assim continua. Então isso aconteceu quando eles, antes que houvesse mundo. E vocês, quem são vocês? Ele diz, e vocês são a manifestação dos pensamentos de Deus. Vocês se manifestaram, vocês estão aqui hoje. Ele está dizendo, vocês são a manifestação dos pensamentos de Deus. Vocês são a manifestação daquilo que estava na mente de Deus antes que houvesse mato. Vocês estavam na mente de Deus antes que houvesse estrela. É um privilégio isso. Até mesmo antes que houvesse mundo. Vocês estavam em Cristo, em Deus no princípio. Isso os torna então, vejam vocês, o que vai tornar vocês então? Se vocês estavam no pensamento de Deus, o que vocês se tornam aqui na terra então? Ele diz, vocês se tornam súditos dele. Súditos. E o negócio todo é Deus. Ele próprio, fazendo o que ele diz? Materializando-se, se tornando palpável, para que ele pudesse ser tocado, visto e coisas mais. E é isso que Deus é, a coisa toda. Deus se manifestou para ser tocado. Então Deus veio descendo. De Deus saiu o Logos. Do Logos veio o homem, aqui embaixo aqui. E esse homem ainda não é Adão. Vocês observam onde nós estamos chegando? Esse de Deus, de toda essa eternidade que você não pode ver, é Deus. Agora Deus precisava ser visto. De Deus saiu a palavra, o Logos. E do Logos veio o homem. E que homem foi esse? Vamos ver que homem foi esse? Na mensagem conferência com Deus, William Branham nos diz, porque Deus precisava resgatar você de volta. Deus precisava resgatar, você precisava ter uma representação aqui na terra. Então de Deus saiu o Logos, e do Logos veio o homem que ainda não era Adão. Do Logos veio a imagem de Deus. Observe o que aconteceu aqui. Na mensagem de conferência com Deus ele diz, mas Deus, para deferir o golpe mortal no pecado, olhe como ele veio, olhe como Deus veio. Como ele escolheu vir? Houve uma conferência no céu. Então não é assim simplesmente vai fazer. Houve uma conferência no céu. Uma reunião no céu, uma assembleia no céu. Não é assembleia de Deus, o Brasil para Cristo. Irmãos, Deus não está envolvido com essas coisas. Placa de igreja, assembleia de Deus. A palavra assembleia significa uma reunião com Deus. E se essas pessoas não estão reunidas com Deus, é nomes blasfemos. É nome que pertence somente à noiva. Então, por isso que muitas vezes fere a pessoa, muitas vezes não vem na igreja. Por isso. Então, você observa o que Deus tinha que fazer para comprar você de volta. Então, veja bem, mas Deus, para deferir o golpe mortal no pecado, olhe como ele veio.
Como ele escolheu vir, houve uma conferência no céu. Como descerás? Como vais fazer isto, Pai? Disseram os anjos. Como vai fazer isso, Pai? Deus disse: vou tornar-me um deles. Deus dizendo, Ele é o seu parente redentor. Aí como fala, meu parente é Jesus. Jesus estava em Deus. Agora Deus está se tornando palpável. De Deus veio o Logos, do Logos veio o homem. Não foi o Logos que se transformou naquele corpo no ventre de Maria. Deus, através do Logos, criou aquele corpo no ventre de Maria. Depois que aquele corpo foi criado no ventre de Maria, que não tinha sangue de Maria naquele corpo. Porque o filho não tem o sangue da mãe, tem o sangue do pai. Não tinha sangue de Maria naquele corpo, senão você seria salvo por sangue judeu. E sangue judeu não pode comprar você. Ali foi o sangue de Deus. A Bíblia diz que Deus resgatou você com o seu próprio sangue. Não tinha sangue de Maria ali. Deus criou o Logos, Deus criou tudo ali. Então não foi o Logos que se transformou no corpo de carne, como muitos ensinam. Através do Logos, Deus criou o homem, aquele feto, aquele corpo, aquela criança no ventre de Maria. E depois que aquela criança nasceu, o Filho de Deus saiu daqui de dentro e veio para cá. E Deus ficou sozinho aqui. Essa é a doutrina. Essa é a doutrina. Essa água de batata. Esse cafezinho fraco que eles dão para as pessoas. A gente não fala isso para pisar nas pessoas. É que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aí o pessoal viaja de um país para o outro para contar piadinha. Irmãos, o assunto é sério. O assunto é sério. Então, como ele disse, os anjos dizem: como vai fazer isto, Pai? Ele disse, disseram os anjos, Deus disse: vou tornar-me um deles. Minha lei de redenção é um parente próximo. Ele ia se tornar seu parente. Minha lei, é a lei dele, não é nossa. Minha lei de redenção é um parente próximo. E eu terei que ser um homem. Eu mesmo, Deus falando. Aquele foi o golpe que nocauteou Satanás. Que golpe foi esse? Ele disse: nasceu. Deus nasceu. Aí os unicistas, ou aqueles que não entendem a doutrina, falam assim: então é Deus, era Deus ali. Era a imagem de Deus. Porque é Deus falando, eu me tornei um deles. Tem mensagem que o William Branham chega a dizer assim, ó, a mensagem da deidade de Jesus Cristo. Se Deus tivesse enviado seu filho por algo que ele fez, ele não seria justo. Se o irmão Zé Mário está aqui, se ele enviar o irmão Maicon para pagar algo que ele fez e morrer no lugar dele, o irmão Zé Mário não seria justo. Então, se Deus tivesse pego o seu filho, qualquer outra pessoa, para morrer no lugar dele, Deus não seria justo. Mas, todavia, é por isso que você tem que entender a deidade de Jesus Cristo. Todavia, quem morreu ali foi o Filho de Deus. Mas de que forma que ele é filho? De que forma que foi o Filho de Deus que morreu ali? Agora você precisa entender a deidade. Você precisa ter a revelação da palavra. Eu creio que quem morreu ali não foi o eterno meu, porque Deus não morre. Deus nunca começou e Deus nunca terminou. Se Deus nunca começou e Ele não termina, não foi Deus que morreu. Então, se Deus não morre, quem morreu? Você vê? Eu terei que ser um homem. Eu mesmo.
Aquele foi o golpe que nocauteou a Satanás. Nasceu. Ele poderia ter descido com querubins. Ele poderia ter descido pelas escadarias douradas. Poderia ter havido hinos que fossem cantados pelos céus. Ele poderia ter caminhado até a terra e expulsado todos eles. Mas, quando ele teve a conferência, ele decidiu vir como bebê. Ele decidiu vir como bebê. Irmãos, aqui vocês estão sabendo de quem se trata. Ele decidiu vir como um bebê. Isaías 9,6, onde diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aí os trinitários se enchem. Um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E seu nome será Conselheiro. Seu nome será Príncipe da Paz. Mas vocês têm que entender uma coisa. Aqui não está se tratando de uma pessoa comum. Está dizendo que seu nome será. Não que seu nome é, seu nome será. Esse nome que é o Conselheiro. Esse nome que é o Deus Forte. Esse nome que é o Pai da Eternidade. E seu nome será. E qual que é esse nome? Senhor Jesus Cristo. E seu nome será Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Então, haverá fim de seu domínio. Observe. Então, tudo é nesse nome. Aí, se esse nome é tudo isso, e se você não é batizado nesse nome, você não faz parte dele. Toda a família no céu e na terra leva esse nome. Tanto que quando você vai orar, você diz: assim na terra como no céu. Mas se assim na terra como no céu, e você não está honrando o nome que foi dado, vocês observam o que aconteceu aqui, onde nós lemos aqui. Onde Deus disse assim: ó, eu me tornarei parente deles. Irmãos, quando o corpo de Jesus foi gerado no ventre de Maria, você estava sendo gerado ali também. Porque você é parte da palavra. O William Branham chega a dizer que quando Deus foi para o Calvário, Ele foi com você dentro dele. Se todo o pensamento de Deus estava no Logos, e se você estava na mente de Deus, quando o Logos foi expressado, você foi expressado aqui dentro, você já estava nesse corpo aqui. E aqui Deus estava trazendo a imagem de Deus no ventre de Maria. Espírito não morre. Deus não morre, mas Deus precisava pagar o preço. Então, um espírito não morre. Deus estava trazendo a sua imagem no ventre de Maria. A imagem que morreu. Observa que era Deus. A imagem que morreu. Um espírito não morre. Espíritos não morrem. É por isso que Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas quando ele saiu, a imagem morreu. A imagem foi criada no ventre de Maria. E o Filho de Deus desceu e habitou naquela imagem. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu quero que vocês abram em Efésios, capítulo 1. Estamos já terminando. Efésios 1, a partir do versículo 2. Amém? Paulo diz: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Está assim? E do Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 3 ele diz:
bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Entendeu? Então, quando você saiu de Deus, você já saiu abençoado. Quando você saiu lá de trás, lá da eternidade, lá da mente de Deus, quando você saiu, você já saiu abençoado. O apóstolo Paulo está dizendo para você. E abençoou com todas, não é algumas, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Aí ele continua, como também nos elegeu nele. Quando foi isso? Ele diz, antes da fundação do mundo. Irmãos, isso é tremendo. Antes da fundação do mundo. Irmão, se Deus criasse todas as coisas para depois eleger você, ele teria feito errado. É por isso que Jesus disse assim, ó, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus veio para aqueles que se perderam. Você estava no caminho, mas determinado caminho você se perdeu numa placa torta. Mas o Filho do Homem veio e se manifestou. E você entendeu que palavra era aquela que ele estava falando, qual era o propósito dele, por quê? Porque você estava lá. Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para que isso? Ele diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então Deus predestinou. O que é um pré? Uma pré-escola, como a gente fala, é uma escola antes da escola. Um pré-destino é um destino antes do seu destino. Então, antes que iniciasse o seu destino nesse mundo, Deus pegou e fez todo o trabalho. Então, não tem como você não voltar para Ele. Não tem como você não entender o processo das Escrituras. Por que isso? Porque você já estava lá. Você já estava em Deus.